da maravilha que é o povo carioca. Não se fala. A nossa história tem sido contada de maneira deturpada. Mas, queridos, se nós pensarmos um pouquinho também sobre as questões da nossa história, e nós vamos ver que realmente temos muitas coisas ruins. Então, por isso, nessa manhã, eu quero convidar você, convidar a mim também, para que contemos a nossa história de maneira diferente. Para que viremos essa página. Para que o Senhor seja realmente o Senhor da nossa nação. E, para isso, nós precisamos de contar a nossa história de maneira sábia. Contar a nossa história de maneira sábia. Como de maneira sábia? Abra comigo aí, Provérbios, capítulo 9. E vamos ver o que Salomão está falando para nós sobre essa questão da sabedoria. Verso 9, verso 10. Diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O amor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O amor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que contemos, meus irmãos, a história do nosso país de maneira sábia, primeiro precisamos amar. Amar o nosso país, amar as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos de obedecer a ordem do Senhor, quando Ele diz, ide e pregai, ide e anunciai, ide e proclamai. Nós precisamos de obedecer, para sermos sábios. O princípio da sabedoria é o amor. O amor às pessoas que estão no nosso país, independente de quem seja. Se ela é um drogado, se ela é um mendigo, se ela é um empresário, se ela é uma pessoa do interior, se ela mora numa comunidade carente, se ela mora na minha rua, se ela está dentro da minha casa, se ela está dentro da minha igreja, independente. Eu preciso aprender a amar. Não é fácil. Amar quem é cheiroso, às vezes é fácil, né? Mas amar aquele que foi abandonado, que está à margem da sociedade, não é muito fácil, meus irmãos. Amar com sabedoria é algo que Deus está pedindo para nós, para que contemos a nossa história também de maneira comprometida. Compromisso da palavra de Deus. Comprometido com uma palavra. Comprometido com a oração. Comprometido com a submissão à vontade do Senhor. Contar a nossa história. Contar a minha história. De forma que as pessoas possam entender o que está passando nessa vida. Serve para eu seguir ou eu tenho que deixar de lado? De que maneira temos contado a nossa história particular? Irmãos, quando eu falo sobre contar a história com sabedoria, contar a história com o compromisso da palavra de Deus, eu percebo que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que mudar muitas coisas na rota da nossa vida. E vermos que precisamos de olhar as crianças do nosso país, precisamos de olhar os nossos adolescentes com atenção maior. E acreditar no que Deus pode fazer. No que Deus pode e quer fazer. Mas Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua. Ele não vai mandar anjo mais para vir aqui na terra falar para as crianças e para os adolescentes, não. A minha preocupação, meus irmãos, é muito grande com esse grupo de pessoas especiais, maravilhosa, que eu amo de paixão, é que se nós não cuidarmos dessa faixa etária, daqui a 10 anos, vão ter que construir muitos presídios. Então, precisamos de investir nas crianças e nos adolescentes. Por isso que Deus, há muitos anos, eu acho que desde que eu me converti, aliás, não foi porque eu me converti criança, né? Eu me converti com 5 anos de idade e senti o chamado para o ministério no mesmo dia, com 5 anos de idade.
Mas no momento em que eu cresci um pouquinho, não tanto, né? Mas deu para o gasto. No momento em que eu cresci, eu comecei a trabalhar com adolescente. Mais de 30 anos eu trabalho com adolescente. E há mais de 30 anos eu tenho aprendido a amar essa turminha. Muito especial para mim. E como eu tenho visto que muitas igrejas não têm tido interesse de buscar o adolescente, de entendê-lo, de amá-lo, de trabalhar com eles, para que eles cresçam e sejam cidadãos brasileiros dignos de outros seguirem os seus passos. Irmãos, quando eu cheguei em Salvador, para trabalhar ali naquele projeto, começar aquele projeto com meninos de rua, e eu comecei trabalhando exatamente com quem? Quem me seguia? Os adolescentes da rua. Era quem eu, não sei, parece que é uma coisa que chama, não sei, é um imã, né? Um negócio assim gostoso. E dali para frente eu consegui assim arrebanhar mais de 30 adolescentes e algumas crianças também que moravam na rua. E desses adolescentes, meus irmãos, eu confesso que não foi fácil lutar com eles. Meninos que usavam drogas, que faziam sexo com animais no meio da rua, que dormiam na rua, que estavam dispostos a matar, a roubar, a fazer qualquer coisa. Mas eu creio no poder da palavra. Eu creio nesse Deus que eu sirvo. Por isso, eu não desisti daqueles meninos dali. Por isso, meus irmãos, que hoje, quando eu chego em Salvador, eu sei notícia de mais da metade daqueles meninos que Deus me usou, e usou mais muitos voluntários ali da cidade de Salvador, das igrejas de Salvador, para trabalhar naquele projeto. Eu sei da notícia que um menino que era assim um negócio difícil da gente cuidar dele. Primeiro porque ele dormia na rua em cima dos papelões, e ali mesmo ele fazia o xixi, e ali mesmo com aquela roupa ele levantava no outro dia, ia para o projeto, e era 1 mês, 2 meses, e era aquela agonia sem fim, e era difícil da gente chegar perto dele. E um dia eu comecei a pedir, Senhor, me dê uma estratégia para trabalhar com esse menino, para fazê-lo entender de que ele precisa tomar um banho. E aí, todo dia, quando ele chegava, eu ia abraçar, e ele me abraçava, ele muito gaiato mesmo, uma gracinha de menino, tinha 9 anos. E ele dizia para mim assim, um dia ele chegou, me abraçou, e o nariz dele encostou no meu braço. E eu tenho uma característica de gostar de perfume, né? Então, é um negócio assim, que eu não sei viver sem. E aí ele cheirou meu braço, e disse, que braço cheiroso, tia. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Lá vai o que o Senhor me deu agora para cuidar. Começar a cuidar, a fazer esse menino se valorizar. E aí eu disse para ele, você gostou? Ele cheirou de novo, disse, é uma delícia, tia. Eu disse, você quer ficar cheiroso assim? Ele olhou para mim com aquele sorriso muito bonito e disse, eu quero. Eu disse, então corre lá no banheiro, toma um banho bem gostoso, eu vou te dar um sabonete, vou te dar uma roupa, você troca, vem aqui que eu boto perfume em você. Meus irmãos, que corrida deu aquela criança. Ele ficou mais de meia hora embaixo do chuveiro e cantando e gastou quase um sabonete. E ele tomou banho, e quando terminou, vestiu a roupa que eu dei para ele, e ele voltou correndo onde eu estava. E eu botei bastante perfume nele. Dali para frente, meus irmãos, todos os dias ele chegava, era o primeiro a entrar para o chuveiro para tomar banho. E aí eu comecei a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. Não parece nada, meus irmãos, mas uma pessoa que fica toda a vida sem tomar banho, ele não consegue valorizar nada, porque nem sua vida, seu corpo, ele não valoriza. Então, dali para frente, eu comecei a trabalhar com aquele menino, que hoje já tem 26 anos, Dionísio. Começamos a trabalhar com ele. Ele foi depois para a Casa Lar que nós montamos. E hoje, meus irmãos, esse menino que fazia sexo com animais na rua durante a noite, e que roubava, que usava droga, e que fumava, e que era muito difícil, hoje, sabe o que ele é? Promotor de missões na igreja dele.
Vale a pena, meu querido, investir nisso.